Muito obrigado. Feita essa explanação inicial, a gente vai abrir com o representante da Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová. Dr. Felipe Augusto, não é isso? Parece que eu não consigo chegar aqui. Boa tarde a todos. Vê se está ligado. Alô, alô? E fala perto que pra... Alô, alô? Tá dando para ouvir? Ok. Boa tarde a todos, então. Excelentíssimo senhor Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, doutor Renato, os senhores integrantes e também os senhores convidados. Meu nome é Felipe Basílio e eu tenho a honra hoje de falar pela Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová sobre esse tema, né? Inicialmente, eu não posso deixar de começar falando e fazendo um agradecimento, lógico, pelo interesse do Ministério Público Federal e pelo interesse de vocês que estão aqui presentes pelo assunto, que nós temos certeza de que ocasiões como essa promovem uma aproximação maior, né, e faz com que nós possamos dirimir aí qualquer mal entendido e que possamos nos entender melhor também nesse assunto. Falando um pouquinho sobre nós, as Testemunhas de Jeová, elas estão presentes em 240 países hoje. E aqui no nosso país, no Brasil, nós somos aproximadamente 1,8 milhão de associados, né? Então, é uma parcela até expressiva da população e também no mundo presente. Como todos sabem, a nossa recusa à transfusão de sangue é bem conhecida, né? E para aqueles que são cristãos, que conhecem um pouco a Bíblia, a nossa recusa está no livro de Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Então, nesses versículos, os apóstolos resolveram que os cristãos deveriam se abster, dentre outras coisas, de sangue. Então, daí vem a nossa firme convicção a respeito do assunto. Lógico que o tempo não permite falar muito sobre isso, mas quem quiser depois eu posso explicar melhor essa questão, né? Mas o fato é, como já foi mencionado, apesar da nossa posição bíblica, nós não somos contrários à medicina, nós não acreditamos em cura pela fé, muito pelo contrário, nós tentamos nos aproximar da classe médica, fazer parcerias com a classe médica para que nós possamos ser bem atendidos dentro daquilo que nós acreditamos. Agora, eu queria dizer um pouquinho a respeito da transfusão de sangue forçada, né? A transfusão de sangue forçada, essa situação é algo que nós consideramos moralmente como sendo repugnante, é algo muito forte para nós. É algo assim que, se os senhores me permitem, nós podemos comparar como um estupro. É algo realmente que nós consideramos moralmente repugnante e muito grave para nós. Bem, como foi dito, esse inquérito civil foi deflagrado por uma denúncia do senhor Aldo Wolff, que teve o seu pai transfundido à força aqui no interior do estado. E só para guardar pertinência, então, com o edital e com os termos do que já foi dito, nós não vamos discutir aqui temas envolvendo menores de idade e nem adultos incapazes. Nós queremos focar a nossa fala e as nossas discussões nos temas envolvendo adultos capazes, as violações que são cometidas contra esses pacientes, infelizmente, em algumas ocasiões. Bem, então, começando pela resolução 1021 do Conselho Federal de Medicina, que esse é o objeto do inquérito. A resolução, para quem nunca viu, eu tenho ela aqui, ela é bem simplista. Ela diz assim, que se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue independentemente do consentimento do paciente. Ponto. Detalhe assim, essa resolução foi feita para pacientes testemunhas de Jeová. Então, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina feita para integrantes de uma religião específica, dizendo justamente que, em casos de iminente perigo de vida, a transfusão deve ser feita. Bem, no papel é até simples, né? Mas acontece que, na prática, os efeitos são muitos. E ela é de 1980. De lá para cá, os efeitos têm sido muitos. Eu enumerei alguns desses efeitos só para nós termos uma ideia. E o primeiro deles, e que eu gostaria de focar bem, é a questão que envolve
o incentivo à violação de direitos humanos. Envolve a resolução incentiva a violação de direitos humanos. Como assim? É que para transfundir um paciente adulto e capaz, não se faz isso a não ser pelo emprego de violência, força policial, amarrações ou por meio de sedativos. Só para exemplificar, a senhora Maria Cecília de Oliveira, de Belo Horizonte, Hospital da Fundep. Essa senhora, ela foi amarrada para a realização de transfusão de sangue e foi amordaçada para que seus gritos não fossem ouvidos. Outro exemplo, a senhora Elisa Mara Paduan, de Brusque, Santa Catarina, Hospital Arquidiocesano Carlos Renault. Essa senhora foi sedada e transfundida contra a vontade. Ela tomou uma dose cavalar de midazolam e ela, sendo enfermeira, assistindo a tudo isso. Outra situação, a senhora Neuza Coutinho, de Vitória, Espírito Santo, no Hospital da Unimed agora. Ela foi transfundida enquanto estava consciente e orientada. Teve seus braços e pernas amarrados às grades da cama. E ela ficou com hematomas nos pulsos e tanto que lutou. Esses são casos reais. Então, são violações de direitos humanos. Por isso que nós dizemos que a resolução incentiva a violação de direitos humanos. Mas há outros efeitos. Por exemplo, o incentivo ao preconceito religioso. Como nós dissemos, é uma resolução feita para uma religião. Então, nós podemos imaginar, por exemplo, um paciente diabético que não aceita amputação. Então, ele é sedado e depois ele acorda mutilado contra a sua vontade. Dá para imaginar isso? Ou uma resolução do Conselho Federal de Medicina determinando aborto compulsório em pacientes que estejam em iminente perigo de vida. Dá para imaginar isso? Então, não se explica a diferença de tratamento entre pacientes testemunhas de Jeová e outros pacientes que exercem autonomia em situações análogas, a não ser pelo preconceito religioso. Quer dizer, você tem autonomia, desde que não seja testemunha de Jeová. Infelizmente, é o que ocorre na prática. A resolução também incentiva a recusa de atendimento a pacientes testemunhas de Jeová. O que isso significa? Em alguns locais, se o paciente chega à instituição hospitalar e se identifica como testemunha de Jeová, ele é dispensado. A situação ficou tão complexa em alguns locais que aqui no Rio, a Procuradoria do Estado ingressou com uma ação civil pública a favor dos pacientes para garantir tratamento. Em São Paulo, foi aberto um inquérito civil pelo Ministério Público Estadual justamente para poder resolver essa situação. Recusa de atendimento a pacientes testemunhas de Jeová. E, logicamente, há outros efeitos. Poderíamos enumerar, por exemplo, o incentivo à judicialização da prática médica, que é uma palavra que nós nem gostamos de ouvir, né? Não combina uma coisa com a outra. E também a resolução incentiva o uso indiscriminado e contraindicado de sangue. Já foi dito aqui a respeito das alternativas, e o senhor Procurador Regional da República, nesse inquérito, ele disse justamente isso, que a literatura especializada confirma a existência de procedimentos médicos que dispensam o uso de transfusão de sangue. E aí nós não vamos agora nos aprofundar nisso, mas temos aí, por exemplo, o uso da eritropoetina, que é registrada pela Anvisa. Nós temos técnicas como hemodiluição normovolêmica aguda, recuperação intraoperatória, que estão previstas pela portaria 2712 de 2013 do Ministério da Saúde, né? Então, as técnicas, os medicamentos existem, né? Mas às vezes pelo uso da resolução impede-se que haja um desenvolvimento nesse tema também. Já a resolução 1021 de 1980 foi baseada em literatura médica dos anos 60. Então já houve um progresso muito grande de lá para cá, e por isso justamente a defasagem. Com relação ao direito, o ordenamento jurídico tem caminhado para o respeito irrestrito à autonomia do paciente adulto. Ou seja, paciente adulto e capaz se respeita. É justamente nessa linha o parecer do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele emitiu esse parecer, ele intitulado Legitimidade da recusa de transfusão de sangue por testemunhas de Jeová. E, lógico, esse parecer merece depois um estudo, uma reflexão, mas só para compartilhar
um trechinho com vocês. Ele diz assim no final: é legítima a recusa de tratamento que envolva transfusão de sangue por testemunhas de Jeová. Tal decisão funda-se no exercício de liberdade religiosa, direito emanado da dignidade da pessoa humana. E conclui assim: em nome do direito à vida, o poder público não pode destituir o indivíduo de uma liberdade básica, por ele compreendida como expressão da sua dignidade. E nós concordamos com o ministro, né? Aliás, a dignidade da pessoa humana está lá no artigo 1º da Constituição Federal e não combina nem um pouco com tortura, não é verdade? A legislação infraconstitucional é da mesma forma. Nós temos aí, poderíamos citar inúmeros dispositivos. Nós temos, por exemplo, o artigo 15 do Código Civil, nós temos o artigo 7º da Lei 8.080, que é justamente a lei do SUS, né? Também traz dispositivos sobre a autonomia do paciente, e com um detalhe que toda essa legislação é hierarquicamente superior às regras do Conselho Federal de Medicina. Na prática, senhores, a jurisprudência tem caminhado justamente no mesmo sentido. Nós juntamos aos autos inúmeras decisões garantindo a autonomia do paciente, testemunha de Jeová, aqui no Brasil. Aliás, nessa semana, na segunda-feira, agora, dia 16, nós tivemos mais uma decisão, dessa vez lá no TRF da 1ª Região, em Brasília. Então, o tribunal garantiu o direito de uma paciente de 20 anos de idade fazer quimioterapia sem transfusão de sangue. E o hospital havia ingressado com ação para fazer a transfusão à força, amarrar, sedar, tudo aquilo. Mas o tribunal, então, cassou a liminar de primeira instância e garantiu o direito da paciente, ela está sendo tratada satisfatoriamente, né? Também, como já foi mencionado, a legitimidade da nossa posição já tem sido garantida por Supremas Cortes de diversos países. Estados Unidos, Canadá, Espanha, Japão, Porto Rico, Namíbia. Suprema Corte da Namíbia já garantiu direito à autonomia do paciente testemunho de Jeová, e nosso vizinho, a Argentina, já por 2 vezes a Suprema Corte também reconheceu o direito de pacientes adultos. Também a Corte Europeia dos Direitos Humanos, né? No ano de 2010, em Estrasburgo, também foi garantido o direito de pacientes testemunho de Jeová adulto. Agora, sabe o que é mais interessante? É que a recusa à transfusão de sangue das testemunhas de Jeová já chegou no Conselho Federal de Medicina em 3 ocasiões, desde 1980. Uma foi em 2011, uma em 2000 e em 1998. Nos 3 casos, o CFM desconsiderou a Resolução 1021 e julgou que os médicos agiram eticamente quando eles respeitaram a posição do paciente adulto testemunha de Jeová. Nas 3 ocasiões. Então, quer dizer, se o próprio Conselho Federal de Medicina, na prática, não respeita ou desconsidera a Resolução 1021 por estar defasada, então por que ela permanece vigente? Só para confundir a classe médica, né? Esse é um ponto que merece reflexão também. É objeto de inquérito também a ausência de ensino de opções terapêuticas à transfusão de sangue em cursos de medicina e enfermagem. Então, assim, nós concordamos, lógico, que existem falhas no ensino, nas grades curriculares sobre opções terapêuticas, as transfusões. E, na prática, nós percebemos o seguinte, para ser mais direto, né? Os médicos que atendem mais satisfatoriamente as testemunhas de Jeová, de acordo com o que elas precisam, são aqueles que estão mais bem preparados tecnicamente para isso. Quer dizer, que estudaram o assunto antes. As 2 coisas andam juntas, uma boa base de estudo e depois a prática, né? Então, lógico que o assunto merece ser discutido, né? Talvez, só para termos alguns parâmetros, algumas universidades, tipo a Harvard Medical School e a Universidade Johns Hopkins, elas possuem na sua grade justamente a matéria, né? Dentro de hematologia, o estudo hematológico, opções terapêuticas à transfusão de sangue. Pode servir como um parâmetro, de repente, para um estudo. Também sociedades médicas, como a SABM nos Estados Unidos, a NATA na Europa, e até programas governamentais, como a PBM, que foi adotado pelo governo da Austrália, talvez possam ser como parâmetros também para um estudo nesse sentido, de como melhorar
o ensino em nossas faculdades, justamente nesses aspectos. Então, nós percebemos isso. Às vezes, a dificuldade não é nem tanto a disponibilização do que se precisa, medicamentos ou coisas do tipo, como nós dissemos, e foi dito pelo procurador também, isso é previsto, às vezes, pelo SUS, em portarias, né? Mas o que faz diferença na prática mesmo, justamente, é o preparo do profissional. Isso, sim, é que, diante do caso concreto, vai fazer diferença. Então, senhores, meus 15 minutos já estão indo. Nós percebemos que, na verdade, a questão em discussão aqui não abrange só testemunhas de Jeová, abrange a autonomia de cada cidadão, inclusive nós aqui, porque quando nós caímos dentro do hospital, nós somos pacientes, e aí nós vamos querer ser bem tratados, ter a nossa dignidade mantida dentro daquilo que nós acreditamos, dentro de nossos limites pessoais, que cada um, logicamente, tem o seu, né? Portanto, senhor procurador, a Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová requer o prosseguimento do presente inquérito até o fim, visando a tomada de providências cabíveis para fazer cessar as reiteradas violações aos direitos humanos de pacientes testemunhas de Jeová. Então, esse é o que tínhamos que considerar dentro do tempo concedido, e depois eu fico à disposição dos senhores. Obrigado.